O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: por que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta caminhada que nós fazemos, nesta peregrinação, é sempre bom dar essa parada, porque o ponto fundamental da peregrinação é a Santa Missa. Aqui está o ponto, onde Deus ele nos guia, ele nos orienta, ele nos fala. Ele diz como é que nós devemos seguir, qual o rumo que nós devemos tomar. Hoje Jesus está falando de uma questão muito importante para todos nós. Ele está falando do reino de Deus. Esse reino de Deus, ele pode começar aqui, mas o reino de Deus, ele já está lá no céu. É lá que está o reino de Deus. O reino de Deus está onde a Santíssima Trindade habita. Depois da Santíssima Trindade, aí veio a criação, veio os anjos. Os anjos já contemplam a face de Deus. E, em seguida, já existe também, isso é, graças a Deus, a Igreja Católica deixa isso bem claro para nós. Já tem outros que já estão lá no céu. Aqueles santos de devoção que nós temos, como aqueles também que a igreja não canonizou, mas que levaram uma vida santa e estão lá. E é sempre importante perceber uma coisa, que quando se fala de nós, quem está lá é a nossa alma. Só Nossa Senhora, que está em corpo e alma, e Jesus, que quando ele se encarnou no meio de nós, ele veio, o Verbo Divino se encarnou e habitou no meio de nós. Ele também está com o seu corpo, está com a sua alma. Jesus também está lá. Então Deus é Espírito. O Pai não tem corpo. O Espírito Santo não tem corpo. Jesus tem. E Nossa Senhora, quando ela foi assunta ao céu, por ela ser pura e santa, o corpo dela não podia passar pela decomposição, não podia se corromper, porque o corpo dela é imaculado, é a Imaculada Conceição, como nós vimos também na peregrinação. Então o corpo dela foi em corpo e alma e ela está no céu. Santo Antônio, Santa Teresinha, para o beneditino aqui não ficar meio ciumado, São Bento. São Bento, a alma dele está lá. O corpo foi colocado no cemitério e está aguardando o dia do juízo universal. Existe o juízo particular, quando nós morremos. Aí na carta aos Hebreus deixa isso bem claro. Hebreus 9, 27, o nosso corpo imediatamente, a nossa alma,
ela vai diante de Deus e é julgada. Se nós levamos uma vida santa, com virtudes heróicas, direto para o céu. Se morreu ainda com os resquícios de pecados veniais, aí vai para o purgatório, mas está salvo. Indo para o purgatório, depois vai para o céu. E aí é lamentável aqueles que morrerem em estado de pecado mortal. O catecismo da igreja deixa isso bem claro. Vai direto para o inferno. E nós não queremos ir para lá. Então, esse reino de Deus, que é o que eu estou falando aqui agora, aonde Deus habita, nós precisamos aspirar, nós precisamos desejar. Essa caminhada, essa peregrinação que nós estamos fazendo é para alimentar um desejo maior. Porque, às vezes, o que é que acontece? Nós vamos caminhando, nós vamos esfriando. E quando nós vamos tocando nesses lugares santos, não sei se vocês estão fazendo santuários marianos, né? Porque aqui tem um grupo que é diferente do nosso. Hoje, uma união entre os dois grupos. Estou falando assim porque está gravando a homilia. Então, nós estamos fazendo os marianos, vocês estão fazendo outro. Mas em todos esses lugares, sempre deve existir alguma coisa que nos aponta para o céu. Tem que ter algo. Não é se maravilhar apenas com as coisas que são desse mundo, né? Aí passa lá, nossa, Torre Eiffel, que coisa linda, e tira foto e tal, tá ótimo. A Torre Eiffel é maravilhosa, bonita. Mas nós temos que entender que existe algo que está acima da Torre Eiffel e que nós precisamos aspirar muito mais do que a Torre Eiffel. É Jesus, é Deus, é a Santíssima Trindade. Então esses lugares vão nos tocando e vai alimentando em nós um desejo maior pelo céu, como a Gospa, quando apareceu aqui. Aí foi perguntado sobre se tinha um parente de uma pessoa que estava lá e disse, não, está no céu. Que bonito saber, né? Que bonito saber que o padre, como é que é o nome dele? O padre eslávico, quando perguntam onde é que ele foi para o céu, está aqui, está feliz, está comigo, meu Deus do céu. Essa felicidade que nunca vai ser tirada mais dele. E essa felicidade que existe aqui na Terra, que é inconstante, então nós temos uma preferência agora, entre a felicidade que é inconstante, ou por aquela que é constante. Essa nós precisamos desejar. Aí no Evangelho, Jesus está dizendo o seguinte, que o reino do céu é como aquela semente, ali que é colocada, e ela vai crescendo, começa pequeno e depois vai aumentando. Vamos dizer assim, começou com Jesus, os apóstolos, depois os apóstolos começaram a pregar e foi aumentando, essa igreja católica foi crescendo, chegou lá no Brasil, foi crescendo e está crescendo. E ela vai crescendo a partir da via oral, um vai contando por outro, e as pessoas vão sendo tocadas, elas vão sendo batizadas, e vai crescendo. Hoje de manhã, lá no café da manhã, uma pessoa dizia que, quando nós estávamos subindo ontem, para rezar o texto naquele lugar da aparição, tinha um casal, com 4 filhos, e ali estava a mãe, dando tipo uma catequese para os filhos, falando de Nossa Senhora, falando de Deus, os meninos tudo atento. Olha,
aquela família. Começou com o casal, agora os filhos, os casais são católicos, aí agora os filhos vão aprendendo, aí os filhos vão crescendo, aí eles se casam, aí vai passando para os filhos, e a igreja vai crescendo, o reino de Deus vai crescendo aqui e vai crescendo lá. Esse reino de Deus que também está começando aqui, ele não pode ser interrompido. As forças do mal estão fazendo de tudo para que o reino de Deus não cresça lá. Vocês estão entendendo? Quando vocês, pais, deixam de falar de Deus para os seus filhos, deixam de batizar os seus filhos, vocês estão contribuindo para que esses filhos que Deus quer, porque não fiquem enciumados assim não, mas os filhos que você tem não são de vocês, é de Deus. E Deus deixou na mão de vocês, para vocês cuidarem. Aí vocês trazem os filhos para esse mundo, nós sacerdotes, pelo batismo nós colocamos eles lá. É um trabalho de equipe. Por isso que esse reino não pode ser interrompido. Por isso que os casais, eles precisam cada vez mais contribuírem. E não pode, como dizia o São João Paulo II, vocês casais não podem ter medo de ter filhos. Porque a missão de vocês é essa. Deus não vai dar filhos assim, fazendo mágica. Ele precisa do casal. E vocês veem que há hoje uma investida muito grande para que vocês não tenham filhos. Aí só quer um. Ah, não, 2, tá bom. Aí você sabe, né? A mídia é que diz para vocês o número de filhos que vocês devem ter. E quem deve dizer é Deus. Porque no dia que vocês casaram, no dia do casamento, nós, sacerdotes, fizemos uma pergunta. Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der? Olha, os filhos que Deus vos der, não é os filhos que vocês planejam ter? Aí vocês disseram sim. E educá-los na lei de Deus e da igreja, qual é a igreja? Católica. Vocês estão dispostos? Sim. Aí a mídia disse que não, e vocês tem muitos que estão obedecendo à mídia. Com essa história de que, olha, o mundo está ficando, tem muita gente no mundo, aí eu fico dizendo, nossa, então tem que diminuir, né? Eu acho que vai ter que diminuir, sabe por quê? Porque a terra está ficando pesada. Aí se habitar muito, se tiver muitos filhos, vai ficar pesada, ela vai cair aonde? Eu não sei. Ah, por causa da fome, por causa disso. Em algum momento Deus falou que era para os casais não terem filhos por causa da fome? Aonde está escrito? Alguma vez Deus falou que era para os casais não terem filhos por causa de perseguição? Alguma vez Deus falou que não era para ter filho por causa da pandemia? Então, se Deus não fez, capricha. Porque Deus precisa de filhos no céu. E Deus não vai ter filhos na mágica. Vai precisar de um casal que se una. Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu.
E aqueles casais que disseram assim, chega. E Deus disse, não. Eles disseram, chega. E Deus disse, não. Eles disseram, chega. E aí aquele lugar que poderia ser habitado por aquele filho que Deus estava confiando que aquele casal ia dar, vai ficar vazio. Não pode ficar vazio. Tragam para a igreja os seus filhos, porque nós padres precisamos dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, se vocês não trouxerem, nós vamos ficar desempregados, hein? E não dá para nós, padres, ficarmos desempregados. Só ganhando o saláriozinho de vocês, assim, do trabalho, que são vocês que nos ajudam, sem fazer nada. Aí vocês trazem. Nós batizamos, a Trindade habita neles, eles passam a se tornar filhos de Deus e da igreja e herdeiros do reino dos céus. E aí a igreja vai crescendo aqui, o reino de Deus vai crescendo aqui, e o reino de Deus vai crescendo lá. Vocês entenderam? Por isso que a primeira leitura está falando do casal. Não dá para ficar brigando, não. Um tem que respeitar o outro e tem que amar tem que amar o outro. Que haja essa cumplicidade entre os dois. Que hoje parece que ter filho virou chacota. Para o judeu, o casal que tem filho é sinal de bênção. Por isso que era um sofrimento para Ana. Você lembra de Ana lá que gerou Samuel? Para ela era uma humilhação chegar. Ela foi para Deus e ficou: meu Deus, por favor, me dá, o Senhor não vai me dar, não. Eu já não aguento mais. Hoje, a infertilidade virou virtude. E a fertilidade não, é pecado. Nossa, mais um. Por que mais um? E enchendo a casa de cachorro, de gato, e cuidando de gato, e cuidando de cachorro, e não sei o quê. Não sou contra os animais, eu estou dizendo que há uma coisa aí que não está muito bem, não. O reino de Deus não vai ser habitado por animais, vai ser habitado por gente. Ou vocês não sabem que a alma do animal, ela morre e desaparece quando ele morre. E a alma do ser humano é eterna. A alma não morre, ela é eterna. Tá ok. Que a gospa, ela interceda por essa igreja que não pode ser interrompida na sua missão. Não pode. Evangelizem, falem de Deus, e aqui eu termino. Nós estamos vivendo uma fase de decisão lá no Brasil, de decisão. Nós não sabemos o que vai acontecer com o Brasil com essa pós-eleição. Eu só sei que eu quero ser livre para poder pregar o Evangelho. E vocês precisam ser livres para catequizar os seus filhos.
como aquele casal que estava catequizando lá. Dependendo do rumo de como as coisas acontecerão, vai ficar difícil. E aqui eu trago, para terminar, o Giuseppe, que é o nosso guia. Quando ele estava falando ontem para nós, ali nas primeiras aparições, aí uma pessoa do nosso grupo perguntou para ele sobre a questão do comunismo. Porque quando Nossa Senhora apareceu aqui, nós estamos aonde? Em Medjugorje. Quando Nossa Senhora apareceu aqui, o comunismo estava aqui. E os meninos tiveram dificuldade de levar a mensagem ao reino de Deus por causa de quem? Dos comunistas. Porque a primeira coisa que o comunista vai fazer é perseguir a Igreja Católica. Não vai ter peregrinação mais não, viu? A primeira coisa que fazem. Nós três aqui estamos fritos. Porque o primeiro que eles perseguem são os padres. Exterminando os padres, extermina a igreja. Mas o que eu fico tranquilo é que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas aí, quando perguntaram para o José, ele disse assim, não, nós agora somos democratas, né? Nós não somos, o comunismo não está mais aqui. Aí sabe o que foi que ele fez? Graças a Deus. Ele fez assim, ó, graças a Deus. Eles sabem o que é comunismo, nós não sabemos. Eles sabem, nós não sabemos. E espero que não chegue no Brasil para nós termos que entender o que é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima. Podemos ficar sentados, canto de preparação para as ofertas.